Em uma pequena cidade de Israel, em tempos antigos, a vida girava em torno das tradições, das colheitas e da adoração a Deus entre os habitantes. Havia uma mulher chamada Ana, cuja história estava entrelaçada com dor e esperança. Ana era uma mulher de fé, mas também carregava um fardo que a acompanhava em cada oração e em cada dia que passava. Ela era uma das esposas de Eucana, um homem justo e devoto, mas a vida lhe havia reservado um dilema angustiante. Ana não tinha filhos. Em uma sociedade onde a maternidade era considerada uma das maiores bênçãos, a ausência de um filho a tornava alvo de olhares de pena e, por vezes, de reprovação. O coração de Ana pulsava com um desejo profundo e inabalável. Ela frequentava o templo com frequência, buscando consolo e resposta para suas angústias. Contudo, a cada mês que passava sem a realização de seu sonho, a dor se tornava mais intensa, como um eco que ressoava em sua alma. Ao seu lado, Penina, a outra esposa de Eucana, não perdia a oportunidade de relembrar sua condição, alfinetando-a com provocações cruéis. A rivalidade entre elas era palpável, e a amarga sensação de inadequação se aninhava no coração de Ana, transformando sua vida em um ciclo de tristeza. Ana era uma mulher de oração, e a sua fé, embora abalada, ainda brilhava como uma chama tenue. A cada visita ao templo, seu coração se enchia de esperança ao erguer suas mãos em súplica, pedindo a Deus que olhasse para sua dor e lhe concedesse um filho. Mas em meio à multidão, ela se sentia invisível, como se suas lágrimas se perdessem no ar. O peso do silêncio de Deus era quase insuportável, e a solidão a envolvia como um manto pesado. O cenário estava montado para um desfecho que poderia mudar tudo. O templo estava repleto de fiéis, todos buscando resposta para suas orações. Mas Ana se destacava. Havia algo especial em sua busca, algo que a tornava diferente dos outros. Era uma mulher à beira do desespero, lutando contra um mar de incertezas. O que estava em jogo não era apenas o desejo de ser mãe, mas a busca por significado, por identidade e por uma conexão mais profunda com Deus. Ana não queria apenas um filho. Ela ansiava por um testemunho de fé que pudesse ecoar através das gerações. Enquanto Ana se perdia em seus pensamentos, uma brisa suave atravessou o templo, trazendo consigo um aroma de incenso e a esperança de um milagre. As velas tremeluziam, refletindo a luz nas paredes de pedra, e as orações murmuradas ao redor pareciam se entrelaçar com o desespero silencioso de Ana. Era um momento carregado de expectativa ato do ore, de clamar, de se entregar em um diálogo íntimo com o Criador. Nas profundezas de sua dor, Ana ainda acreditava que seu grito poderia ser ouvido. E, ao mesmo tempo, o coração de Eucana pulsava com amor e preocupação. Ele desejava ver sua esposa feliz, mas lhe faltava o entendimento da profundidade de sua dor. O casal estava à beira de uma transformação que poderia não apenas impactar suas vidas, mas também deixar um legado para todo o povo de Israel. A história de Ana estava prestes a se desenrolar, e o que estava em jogo era mais do que um filho. Era a esperança renovada de um futuro que poderia ser moldado pela fé. Ana caminhava pelas estreitas ruas de sua cidade, os pés descalços, tocando a terra quente. O sol escaldante refletia a intensidade de seus sentimentos, e cada passo parecia ecoar em sua mente, lembrando-a de sua solidão. O peso da expectativa da sociedade a cercava como uma névoa densa. Ela podia sentir os olhares penetrantes dos vizinhos, os sussurros de pena que a acompanhavam sempre que passava pela praça central. Mais uma vez, a sensação de inadequação a envolvia, e a voz de Penina ecoava em sua mente como um lamento constante. "Por que você não pode ser mais como eu, Ana?" Penina dissera uma vez, com um sorriso que não alcançava os olhos. "A maternidade é uma bênção, não é mesmo, Eucana?" A firmeza com que a outra esposa afirmava suas palavras a atingia como um golpe. O marido, apesar de seu amor por Ana, permaneceu em silêncio, incapaz de compreender a profundidade da dor que a consumia. Ana suspirou, lembrando-se daquele dia em específico. A dor pulsava em seu coração, mas não era apenas a dor da infertilidade. Era a percepção de que, em uma sociedade onde o valor de uma mulher era muitas vezes medido por sua capacidade de gerar filhos, ela se sentia invisível e insignificante. "Se ao menos eu pudesse ser mãe", pensou, "talvez eu encontrasse meu lugar neste mundo." Enquanto isso, Eucana tentava ser um marido atencioso. Ele frequentemente a confortava, oferecendo palavras de encorajamento. "Ana, meu amor, você é tudo para mim. Não importa o que os outros digam." Mas mesmo suas palavras mais doces pareciam não ser suficientes para aliviar a dor que Ana sentia. Emisso íntimo. Ela sabia que Eucana desejava um filho tanto quanto ela, mas havia uma barreira invisível entre eles.
uma distância que se tornava mais pronunciada a cada dia que passava, sem que seu sonho se realizasse. Uma manhã, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, Ana decidiu ir ao mercado. Queria se distrair, talvez encontrar um pouco de alegria em meio à rotina diária, mas mesmo lá, entre risos e conversas animadas, a lembrança de sua condição a seguia como uma sombra. Ao cruzar com outras mulheres que exibiam suas crianças, um nó se formou em sua garganta. Você não deve se deixar abater, pensou. Deus tem um plano maior para você. Mas a dúvida era uma companheira persistente. E se ele nunca ouvir minhas orações? Ana se questionava. E se eu for destinada a viver essa vida sem filhos? E incerteza a consumia. E uma onda de tristeza a envolveu, fazendo com que ela se afastasse do mercado mais cedo do que planejara. No caminho de volta para casa, Ana encontrou Penina, que caminhava com seus filhos. A visão dos pequenos rindo e brincando ao redor da mãe causou uma dor aguda no peito de Ana. Olha quem está aqui, disse Penina, uma provocação implícita em sua voz. Você não gostaria de brincar com eles, Ana? Quem sabe um dia você terá os seus próprios. Ana forçou um sorriso e respondeu. Sim, quem sabe um dia, mas por dentro. As palavras cortavam como facas. Por que eu não consigo ser como você? Pensou, enquanto as lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Ela se despediu rapidamente, apressando o passo para evitar mais interações que poderiam ferir seu coração. Ao entrar em casa, Ana encontrou Eucana, esperando-a. Ele percebeu a mudança em seu semblante e se aproximou. O que aconteceu, meu amor? Perguntou ele, segurando suas mãos em um gesto de preocupação. Você parece triste. É apenas um dia difícil, Ana respondeu, tentando evitar um confronto emocional. Mas a verdade era que ela se sentia exausta. Exausta de lutar contra a dor que parecia nunca ir embora. Eu só queria ser mãe, Eucana. Será que isso é tão difícil de entender? A frustração transparecia em sua voz. E a máscara de compostura que havia usado durante o dia começou a desmoronar. Eucana a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço reconfortante. Ana, você é uma mulher maravilhosa. Não deixe que as palavras de Penina ou de qualquer outra pessoa definam quem você é. Eu amo você, com ou sem filhos. Mas mesmo enquanto ele falava, Ana sentia que suas palavras não eram suficientes. O vazio dentro dela clamava por algo mais. E a esperança de um milagre parecia tão distante. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana não pôde evitar que sua mente vagasse. As estrelas brilhavam no céu escuro, e ela se perguntou se alguma delas ouvia suas orações. Deus, se você está me ouvindo, eu preciso de um sinal. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa luta. Com essas palavras, Ana fechou os olhos, sentindo-se um pouco mais leve, mas ainda carregando o peso de um desejo que parecia maior do que ela mesma. O que ela não sabia era que sua história estava prestes a tomar um rumo inesperado, um caminho que desafiaria todas as suas expectativas e a conduziria a um encontro divino. Ana se deitou naquela noite com um nó no estômago. A sensação de que algo estava prestes a mudar a envolvia. O desejo de ser mãe era um peso que a mantinha acordada, mas havia algo mais profundo. Um chamado que ela começava a perceber. As palavras de Eucana ecoavam em sua mente, mas a dor da comparação com Penina a mantinha numa espiral de insegurança. A ideia de que sua felicidade dependia da maternidade a atormentava. E a cada dia que passava, a pressão só aumentava. No dia seguinte, enquanto caminhava para a fonte do vilarejo, Ana notou que o clima estava diferente. As nuvens se formavam rapidamente e o vento carregava um cheiro de tempestade. Ao se aproximar da fonte, viu um grupo de mulheres reunidas em conversa animada. Mas assim que ela se aproximou, o tom da conversa mudou. Olha quem está aqui, uma mulher disse, com um sorriso que não parecia sincero. Aquela que não pode dar à luz. Risadinhas cortinas de vozes ecoaram e Ana sentiu seu rosto arder de vergonha. A dor que já era familiar agora se tornava um ataque em grupo. Aquelas palavras a atingiram como um soco e ela se virou decidida a se afastar. Mas ao dar um passo, ouviu a voz de uma mulher mais velha, a sábia do povoado, chamando-a. Ana, vem aqui! A mulher gesticulou, e os olhares se voltaram para ela. Não se deixe levar por essas palavras vazias. Você tem um valor que vai além do que pode gerar. A vida é cheia de surpresas. Ana hesitou, mas a necessidade de ouvir algo bom sobre si mesma a levou até a mulher. Quando chegou mais perto, as outras se dispersaram um pouco, mas o clima de julgamento ainda pairava no ar. Você não precisa provar seu valor para ninguém. Às vezes, as bênçãos que buscamos estão escondidas em lugares inesperados. Enquanto a mulher falava, Ana começou a refletir sobre o que realmente queria. O que seria uma bênção para ela? Não era apenas ser mãe, mas encontrar um propósito, um lugar onde se sentisse aceita e amada. Ela percebia agora que precisava se afastar da sombra de Penina
e das expectativas que a sociedade lhe impunha. Era um dilema interno, mas também um conflito externo, pois sabia que, ao romper com essa imagem esperada, poderia enfrentar a rejeição de sua comunidade. Ao voltar para casa, Ana estava mais decidida, mas o peso da escolha ainda seguia. Ela sabia que, se quisesse ser verdadeiramente feliz, precisaria confrontar não apenas sua dor, mas também as opiniões alheias. E, em sua mente, isso trazia à tona a imagem de Elcana, que sempre a apoiara, mas que não poderia salvar sua alma do que a consumia. Naquela noite, enquanto Elcana tentava mais uma vez confortá-la, Ana decidiu ser honesta. Meu amor, eu não posso continuar vivendo assim, presa a essa expectativa de ser mãe. Eu quero ser mais do que isso. Ela sentiu a tensão crescendo entre eles. Elcana hesitou, a preocupação estampada em seu rosto. Ana, eu sempre estarei aqui para você, mas a maternidade é algo que sonhamos juntos. Não podemos simplesmente ignorar isso. As palavras dele cortaram como lâminas. Então você prefere que eu me sinta incompleta? Que eu viva em função de um sonho que talvez nunca se realize? A raiva e a tristeza se misturavam em seu coração. E ela percebeu que não apenas suas próprias expectativas a aprisionavam, mas também as esperanças de Elcana. As semanas passaram e a tensão aumentou. Ana decidiu que precisava buscar respostas. A ideia de procurar ajuda em um templo local começou a tomar forma em sua mente. Ela queria entender sua dor, mas também buscar um caminho que não dependesse apenas da maternidade. No entanto, ao mesmo tempo, a resistência de Elcana crescia. Ele não queria aceitar que sua vida poderia seguir por um caminho diferente do que haviam sonhado juntos. Ana estava em um ponto de ruptura. A escolha entre seguir seu coração ou permanecer na segurança do que conhecia tornava-se cada vez mais clara. E enquanto ela se preparava para a visita ao templo, a tempestade que havia se formado em seu interior começava a se refletir no céu. As nuvens escuras pareciam um presságio. Algo estava prestes a acontecer. E Ana sabia que qualquer que fosse o resultado, sua vida nunca mais seria a mesma. O conflito interno se intensificava. Ela não apenas desejava ser mãe, mas também queria encontrar um significado além desse papel. Enquanto caminhava em direção ao templo, a incerteza a envolvia. Mas havia também uma centelha de esperança. O que ela descobriria nesse caminho poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas também para Elcana. Enquanto caminhava em direção ao templo, uma série de emoções conflitantes se aglomeravam dentro de mim. O cheiro da terra molhada trazido pelo vento e o som distante do trovão eram como um reflexo do turbilhão que acontecia em meu coração. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão sob meus pés estivesse tentando me segurar, me impedir de seguir em frente. Eu precisava de respostas, mas a ideia de confrontar minhas inseguranças e expectativas me deixava em estado de alerta. Eu não estava apenas buscando a resposta para entender minha dor em não ser mãe. Eu queria descobrir quem eu realmente era. Além desse desejo que parecia consumir minha vida, as palavras da sábia do povoado ainda ecoavam em minha mente. Mas agora, em vez de um consolo, elas se tornavam um desafio. Você não precisa provar seu valor para ninguém. O que isso significava para mim? Como eu poderia desvincular minha identidade de uma expectativa que por tanto tempo havia me definido? As nuvens pesadas no céu pareciam se condensar em uma tempestade prestes a eclodir. E eu me perguntava se minha vida estava prestes a mudar de forma radical. O que aconteceria se eu decidisse seguir em frente, em busca de um propósito que não incluísse a maternidade? E se essa jornada me levasse a um lugar onde eu poderia encontrar felicidade de outra forma? Mas a imagem de Elcana, seu rosto preocupado e seu desejo de ter filhos, me atormentava. O que isso significaria para nós? A pressão de nossas expectativas se tornava quase insuportável. Ao chegar ao templo, o ambiente era sereno, mas uma sensação de urgência pulsava dentro de mim. As paredes antigas e as velas acesas indicavam que outras almas também buscavam respostas ali. Eu precisava ser honesta comigo mesma e com Elcana. A decisão de me afastar da expectativa de ser mãe significaria não apenas um rompimento com o sonho que compartilhávamos, mas também a busca de um novo caminho que poderia nos separar ainda mais. Enquanto me sentava em um canto tranquilo do templo, fechei os olhos e respirei profundamente. O som da chuva começava a ecoar lá fora, e cada gota parecia trazer uma nova dúvida. O que você realmente quer, Ana? Essa pergunta ressoou em minha mente. O desejo de ser mãe sempre foi forte, mas eu precisava reconhecer que havia mais em mim. Eu queria preencher minha vida com significado, e não apenas com um papel que a sociedade me impunha. A decisão que eu estava prestes a tomar não afetaria apenas meu futuro, mas também o de Elcana. Eu poderia ver em seus olhos a esperança de que um dia teríamos filhos, e a ideia de desapontá-lo me cortava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que viver uma vida baseada nas expectativas dele
nunca me traria a felicidade que eu tanto almejava. O peso da responsabilidade sobre meus ombros se tornava mais intenso, e eu percebia que estava à beira de uma escolha que poderia nos libertar ou nos aprisionar. A chuva se intensificava, e eu sentia a pressão aumentar. Meus pensamentos se tornavam cada vez mais confusos, e uma parte de mim desejava voltar para casa, para a segurança do que era conhecido. Mas outra parte gritava por liberdade, por autenticidade. Eu precisava confrontar Elkanah, não apenas para dizer a ele como eu me sentia, mas para que nós dois pudéssemos descobrir o que realmente desejávamos. Quando a tempestade finalmente se abateu, eu me levantei, determinada, era hora de agir. Eu não poderia mais adiar a conversa que precisava ter. O caminho que escolhesse, eu sabia, teria repercussões profundas. Ao sair do templo, a chuva agora se tornava um símbolo de renovação, e eu respirava fundo, tentando me preparar para o que viria. As decisões críticas que estavam diante de mim eram mais do que apenas sobre maternidade. Tratavam-se de amor, de identidade e da coragem de ser quem eu realmente era. A tempestade que eu sentia dentro de mim passava a ser um chamado para a mudança. E assim, enquanto caminhava de volta para casa, uma nova determinação brotava em meu interior. Havia uma jornada pela frente e eu estava pronta para enfrentá-la, independentemente do que isso significasse para mim e para Elkanah. Ao chegar em casa, o vento ainda uivava lá fora e a chuva continuava a cair em torrentes. Como se o céu estivesse compartilhando meu estado emocional. O coração batia acelerado e cada passo em direção à sala parecia um passo em direção ao desconhecido. Elkanah estava sentado no sofá, absorto em seus próprios pensamentos, mas, ao me ver, seus olhos se iluminaram e um sorriso hesitante se formou em seu rosto. Mas eu sabia que aquele momento de alegria não poderia durar. Era hora de colocar em palavras tudo o que eu sentia. Elkanah, comecei, a voz tremendo. Precisamos conversar. Ele franziu a testa, preocupado, mas não interrompeu. Estive no templo. E durante todo o caminho, percebi que estava me perdendo em um desejo que não sei se é meu ou apenas algo que a sociedade espera de mim. Suas mãos se tensionaram, e eu poderia ver a luta interna refletida em seu olhar. Você está falando sobre filhos, não é? Sua voz era calma, mas havia um subtexto de tensão. Eu sempre quis isso, Ana. Você sabe disso. Sim, eu sei. E eu também queria, mas agora não tenho certeza. O que eu realmente desejo? As palavras escaparam de mim, pesadas como pedras. Eu não quero viver uma vida que não é minha. Não posso mais ignorar que talvez essa não seja a única forma de encontrar felicidade. A expressão de Elkanah mudou, e um silêncio carregado se instalou entre nós. Ele olhou para o chão, e eu podia ver a batalha acontecendo em sua mente. O tempo parecia parar enquanto eu observava a dor se espalhar pelo seu rosto. Ele se levantou, caminhando até a janela, onde a chuva batia com força, como um reflexo do tumulto que sentíamos. Ana, você não está sendo justa. Eu sempre imaginei que teríamos uma família juntos. É isso que sonhei desde que nos conhecemos. Sua voz tinha um tom de desespero. Eu sabia que a ferida estava aberta. Você está dizendo que tudo isso, todas as nossas conversas, todos os nossos planos, podem não significar nada para você agora. Não é isso. Não significa que não te amo ou que não quero um futuro com você. Mas eu preciso descobrir quem eu sou fora desse sonho. Olhar para os seus olhos e ver a expectativa me faz sentir presa. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto e eu não conseguia conter a onda de emoções. Eu não quero desapontá-lo, mas também não posso viver uma mentira. Elkanah se virou, os olhos brilhando com frustração e dor. E se você descobrir que ser mãe é exatamente o que você deseja, e se, ao se afastar disso, você estiver apenas se punindo por algo que pode não ser tão impossível assim? Ele fez uma pausa, respirando fundo. O que acontecerá conosco se você decidir não seguir por esse caminho? O peso da sua pergunta pairava no ar, e eu percebi que minha decisão não afetaria apenas a mim. O amor que compartilhávamos estava em jogo, e a ideia de perdê-lo me cortava como uma lâmina afiada. Eu não estou dizendo que não quero ter filhos um dia, mas não posso prometer isso agora. E eu não quero que você sofra por causa de um desejo que talvez eu não possa cumprir. Um silêncio profundo se instalou entre nós, e a tensão aumentou, quase palpável. Elkanah olhou para mim com uma mistura de dor e compreensão. Ana, eu não sei se posso viver com essa incerteza. O que você está pedindo é uma mudança radical. É como se você quisesse reescrever a nossa história. É exatamente isso que eu quero. Eu quero reescrever nossa história, mas com honestidade. Precisamos nos permitir explorar outras possibilidades, sem que a pressão do que deveríamos ser nos segure. O desespero em minha voz se transformou em uma súplica. Eu não quero que nossa relação dependa de expectativas externas. Quero que ela seja baseada no que realmente sentimos um pelo outro. Ele deu um passo à frente, a raiva se dissipando lentamente, dando lugar à vulnerabilidade.
Você tá certa, eu só não sei como lidar com isso. A ideia de não termos filhos me assusta. A ideia de perder você me assusta ainda mais. À medida que falávamos, a tempestade lá fora parecia diminuir. O som da chuva tornava-se meio suave, quase como se estivesse nos dando um momento de alívio. Eu me aproximei dele, segurando suas mãos. Podemos enfrentar isso juntos. Precisamos nos dar espaço para sentir Explorer. O amor que temos pode nos guiar, mesmo em meio ao desconhecido. O olhar de Elkanah começou a se suavizar, e eu percebi que a conversa, apesar de dolorosa, estava nos levando a um lugar de compreensão mútua. A jornada que se desenrolava diante de nós era incerta, mas talvez, apenas talvez, encontraríamos um novo significado em nossos desejos e em nossa relação. O clímax de nossas emoções não havia se resolvido completamente, mas naquele momento, senti que estávamos dispostos a enfrentar o futuro juntos, independentemente do que ele nos reservasse. A tensão no ar começou a se dissipar, mas o peso das palavras que trocamos ainda pairava sobre nós. Elkanah soltou um suspiro profundo, como se tentasse expulsar a angústia que o afligia. Eu não sei como será a nossa vida agora, Ana, admitiu ele, a voz embargada. Mas quero tentar entender. Quero que você saiba que estou aqui, mesmo que tudo isso seja novo e assustador. Senti uma onda de alívio, misturada com receio profundo. Eu também não sei, mas precisamos nos dar tempo. Tempo para pensar, para sentir, para descobrir o que realmente queremos. A promessa de um novo começo, embora incerta, me preenchia com um senso de esperança que não sentia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em casa mudou. A tensão que antes permeava cada canto agora era substituída por um silêncio contemplativo. As conversas sobre futuros filhos foram substituídas por discussões sobre sonhos individuais e as pequenas coisas que nos faziam felizes. Elkanah começou a dedicar mais tempo ao seu trabalho, enquanto eu me jogava em projetos pessoais que há muito havia deixado de lado. Eu passei a fazer caminhadas pela cidade, explorando cafés que nunca havia visitado e redescobrindo as pequenas alegrias que tinha esquecido. Cada passo me levava a uma nova percepção sobre mim mesma e sobre o que realmente queria para minha vida. A chuva que antes parecia um prenúncio de dor, agora se tornava um símbolo de renovação. Elkanah, por sua vez, começou a se envolver em hobbies que havia abandonado. O som de suas risadas ecoava pela casa enquanto ele jogava videogames com amigos, algo que antes não fazia por conta da responsabilidade que sentia. A leveza com que ele se permitiu ser criança novamente era contagiante. Eu observava de longe, admirando a forma como ele se permitia ser vulnerável, mesmo que a incerteza ainda estivesse presente. No entanto, nem tudo eram flores. Havia momentos em que a sombra do que poderíamos ter se instalava entre nós. Às vezes, ao ver um casal com filhos, percebia a tristeza nos olhos de Elkanah e a minha própria insegurança crescia. O que estávamos fazendo era certo. Estaríamos realmente prontos para essa nova realidade? O medo de que aquilo que estávamos construindo pudesse não ser o suficiente se manifestava em sussurros silenciosos. Um dia, enquanto tomávamos café na varanda, Elkanah quebrou o silêncio. Você já pensou em como seria nossa vida se decidíssemos ter filhos mais tarde? Ele olhou para mim com uma expressão de curiosidade misturada com um toque de esperança. Quero dizer, se decidirmos que é algo que ainda queremos, podemos planejar isso de uma maneira diferente, não é? Podemos ser mais conscientes. Senti meu coração aquecer com suas palavras. Sim, é verdade. E poderíamos fazer isso do nosso jeito, sem a pressão do que os outros esperam de nós. Ao falar, percebi que a incerteza já não me causava tanto medo. O fato de Elkanah estar aberto a essa conversa me fazia perceber que ainda havia espaço para sonhar, mesmo que esses sonhos não fossem mais os mesmos. A mudança era visível, o tom de nossas conversas se tornou mais leve, e a intimidade que antes estava obscurecida pela pressão, agora florescia. A relação entre nós se transformava, mas não sem desafios. Cada dia era uma nova oportunidade de nos redescobrir, de aprender a amar um ao outro em uma nova dimensão. O caminho à frente ainda era nebuloso, mas havia uma beleza na incerteza. A tempestade que antes rugia em nossos corações, agora se transformava em uma brisa suave, permitindo que novos sonhos começassem a brotar. Juntos estávamos aprendendo a abraçar o desconhecido, a explorar não apenas o que significava ser um casal, mas também o que significava ser indivíduos. E enquanto as nuvens se dissipavam, percebi que a verdadeira felicidade não estava em ter todas as respostas, mas em estar disposto a buscar, a questionar e a evoluir. O amor que compartilhávamos era a luz que nos guiava, e mesmo em meio à incerteza, sentia que estávamos de fato começando a escrever uma nova história, menos uma que fosse nossa, repleta de autenticidade e coragem. Enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido em nossa jornada,
uma nova perspectiva se formava dentro de mim. O que passamos não era apenas uma crise, mas uma oportunidade de crescimento. Assim como as histórias que li nas Escrituras, onde a luta frequentemente precede a redenção, a história de Ana e Eucana, que tinha seus ecos no relato bíblico de Ana e do Samuel, me fazia perceber as nuances de fé e desespero. Ana, que também enfrentou a dor da esterilidade, não se deixou abater. Em sua angústia, ela se voltou a Deus prometendo que se recebesse um filho, o dedicaria ao Senhor. A resposta divina à sua oração não apenas trouxe a realização do desejo de ser mãe, mas também trouxe um impacto significativo na história de Israel. Ao olhar para minha própria vida, percebi que o vazio que antes sentia poderia ser preenchido não apenas por filhos, mas pela fé e pela confiança em um plano maior. A incerteza que pairava sobre mim e Eucana não era o fim, mas o começo de um novo entendimento. Assim como Ana, nós também poderíamos transformar nossa dor em algo significativo, uma jornada de entrega e aceitação. Nos dias seguintes, a atmosfera de nossa casa se tornou um reflexo dessa nova compreensão. Decidimos que, independentemente do que o futuro nos reservasse, poderíamos nos comprometer a buscar a vontade de Deus em nossas vidas. O amor que cultivávamos se tornava uma base sólida sobre a qual poderíamos construir nossos sonhos, seja sobre a possibilidade de filhos ou sobre o que mais o Senhor nos apresentasse. O desfecho dessa história, assim como na narrativa bíblica, não é apenas sobre receber o que se deseja, mas sobre a transformação que ocorre ao longo do caminho. Ana, após sua oração sincera e entrega, recebeu Samuel, o menino que se tornaria um grande profeta. Da mesma forma, eu e Eucana estávamos começando a compreender que, ao entregarmos nossas preocupações e inseguranças a Deus, poderíamos ser agraciados com bênçãos que não esperávamos. A justiça divina se manifestava não apenas na resposta a um pedido, mas na maneira como Deus nos moldava, nos ensinando a paciência e a esperança. A misericórdia estava presente em cada passo que dávamos juntos, em cada conversa aberta e sincera que tínhamos. Aprendemos que o amor não se baseia apenas em expectativas, mas na aceitação do outro e das suas próprias fragilidades. A lição que tiro de tudo isso é que a verdadeira força não reside apenas em nossas conquistas, mas na vulnerabilidade de nos abrirmos para o inesperado e acolher o que a vida nos traz. É a disposição de confiar em algo maior que nós mesmos e de nos permitir ser guiados por um propósito divino. A história de Ana nos ensina que, mesmo nas adversidades, há sempre um caminho de redenção e esperança. Assim como Ana, ao celebrar a vida que ela trouxe ao mundo, eu e Eucana decidimos que, independentemente do que o futuro traria, estaríamos prontos para aceitá-lo de braços abertos. O amor que cultivamos em meio à incerteza se tornaria nossa âncora, nos permitindo enfrentar qualquer tempestade. A paz que encontramos nas promessas de Deus nos guiaria, e a jornada que estávamos prestes a trilhar seria repleta de significado, aprendizado e, acima de tudo, amor. Enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido, percebi que a jornada de Ana e Eucana era um espelho da minha própria caminhada. A experiência de Ana não era apenas uma narrativa antiga, era um convite a todos nós para reconhecermos a importância da fé em meio à incerteza. Cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, cada momento de desespero se tornava parte de um grande mosaico que Deus estava formando em nossas vidas. A fé, como aprendi, não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar, mesmo quando os caminhos estão turvos. Ana não recebeu imediatamente a resposta que desejava, mas sua perseverança em busca de Deus é um testemunho de que, em momentos de angústia, devemos nos voltar para Ele. A verdadeira entrega é reconhecer que não temos controle sobre o futuro, mas que podemos confiar em um Deus que sabe o que é melhor para nós. Essa história me ensinou que a obediência a Deus é muitas vezes acompanhada de sacrifício, mas também traz recompensas que vão além do que podemos imaginar. A prática da fé não deve ser limitada a momentos de oração, mas deve ser vivida em cada aspecto do cotidiano. Assim como Ana dedicou seu filho a Deus, eu e Eucana nos comprometemos a dedicar nossas vidas, nossos sonhos e nossas preocupações a Ele. Essa entrega se manifestaria em ações. Ser gentis uns com os outros, cultivar a paciência e a compreensão, e buscar a sabedoria divina nas decisões que tomássemos. No nosso contexto atual, a lição se torna clara. Não precisamos esperar por uma crise para nos voltarmos a Deus. Podemos, a cada dia, escolher uma vida de gratidão e entrega. O amor que se fortaleceu entre nós não se baseia em expectativas, mas na aceitação e na disposição de enfrentar juntos o que vier. Assim como Ana, devemos nos lembrar de que cada desafio
pode ser uma oportunidade de crescimento. O narrador, ao observar a transformação do casal, percebe que a verdadeira força reside na entrega e na vulnerabilidade. A história de Ana ensina que a fé é uma jornada repleta de altos e baixos, mas que cada passo dado em direção a Deus é um passo em direção à esperança. A moral que emerge é clara. A vida pode apresentar desafios, mas é através da confiança em Deus e do amor que cultivamos que podemos encontrar propósito e significado. A mensagem final que ecoa é a de que, independentemente das circunstâncias, sempre há espaço para a redenção. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele não apenas responde às nossas orações, mas também nos molda e nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem para nós. A história de Ana e Elcana não termina em um desfecho simples, mas se desdobra em um chamado à fé, à obediência e à aceitação do amor divino. Assim, a jornada continua, e com ela, a promessa de que cada dia é uma nova oportunidade de viver com propósito e esperança.